Tua palavra nos faz forte, a Tua palavra nos dá ânimo, Senhor eterno, e nos faz conquistar, aleluias, aquilo que nós desejamos e almejamos. E eu quero te pedir nesta noite, abençoa cada um dos irmãos que aqui está, abençoa cada servo do Senhor nesta noite, ó Pai, e juntos queremos engrandecer, queremos glorificar, exaltar o Teu nome, pois só Tu és digno de honra, de glória e de louvor. Que a bênção do Senhor esteja neste lugar, nas nossas vidas, acalma os nossos corações, traz paz para as nossas almas e nos faz, Senhor eterno, prevalecer nesta noite, diante dos nossos obstáculos, das nossas dificuldades, dos nossos, Senhor eterno, afazeres. Em nome de Jesus, queremos Te louvar, queremos Te exaltar, porque o Senhor é bom, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém. Uma salva de palmas, louva o Senhor Jesus. Evangelho de São João, capítulo 3, o versículo de número 17. Diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, vai. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu gostaria, por gentileza, chamar a tua atenção agora por alguns momentos, para que nós pudéssemos então entrar na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: deixa os teus pés para fora quando entrares na presença de Deus, ou na casa de Deus. Significa, deixa as preocupações, deixa os problemas, deixa as situações lá fora agora, e entre-se na presença de Deus, para que você possa ouvir e entender o que o Espírito de Deus diz à igreja, tá, irmãos? Porque às vezes nós estamos na casa do Senhor, mas estamos pensando em tanta coisa. Às vezes ouvimos um pouco a palavra, ouvimos um pouco a situação, pensamos o que vamos fazer amanhã, pensamos o que está acontecendo, e a gente fica fica perturbado. Mas que nesta noite você possa descansar e voltar somente para a palavra de Deus, porque com certeza Deus irá falar contigo. Querido, um dos versículos muito conhecido desse capítulo, São João capítulo 3, é o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós acabamos de ler o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele preparou, Ele abriu uma porta, não para alguns, nem para um tipo de pessoas, ou um grupo de pessoas, ou uma nação, ou um tipo de gente. Ele abriu a porta para o mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo, né? Isso nós entendemos muito bem. O que então precisamos fazer? O que o mundo precisa fazer? O mundo precisa simplesmente se arrepender, tá, querido? Esse é o primeiro passo que o mundo precisa. Quando eu falo mundo, eu falo de pessoas. Que as pessoas precisam fazer é se arrepender do seu modo hostil de vida. Mundo que vivia ou vive um mundo do pecado. Então essa pessoa precisa se arrepender. Ali em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, sararei a sua terra, olha aí, irmãos, e curarei todas as enfermidades. O que nós estamos vendo hoje, querido, não só hoje, mas sempre, que o mundo não tem vivido, que o mundo não tem praticado, ou não tem buscado, ou não quer, é se arrepender, tá, querido? As pessoas ficam presas nos seus ideais, nos seus preconceitos, as pessoas ficam presas nas suas tradições, nas suas religiões, tá? Que tem pessoas que ainda diz com um alto e bom som
eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião, porque meu pai era dessa religião, minha avó, meu avô era dessa religião. Até parece que religião salva alguém. E eu quero dizer para você nesta noite, se você ainda não ouviu falar, você não sabe ainda, quando Jesus veio a este mundo, querido, já existia 70 tipos de religião, tá? 70 tipos de religião. Então religião não era falta para este mundo, não estava escasso religião neste mundo, tinha muita religião. Mas Jesus, ele não é uma religião, tá? O que nós entendemos nesta noite por esta palavra é que Deus amou, né? Ele amou tão forte, tão poderoso o amor de Deus para com este mundo, que enviou o seu Filho. Mas eu quero voltar um pouco lá atrás, antes dessa decisão, antes dessa prática que Deus executou, que foi enviar o seu Filho Jesus. Rapidamente aqui eu quero fazer uma conjectura, tá, querida? Então, que você possa entender. Conjectura, querido, é um fundamento não comprovado, é uma ideia, é um pensamento, tá? Que os pregadores, que as pessoas possam ter a respeito de alguma coisa, de algo. Então eu quero fazer uma conjectura aqui minha. Eu quero pensar um pouco, quando Deus, desde o princípio, desde Adão, o pecado estava aumentando, a humanidade estava aumentando. Deus então sempre levantava um profeta, Deus sempre levantava alguém para que pudesse interceder pela nação, pelo povo. Então Deus ordenou o sacrifício, a oferta. Então as pessoas tinham essa prática: errei, pequei, vou ofertar um sacrifício, um boi, uma ovelha, um pombo, dependendo da vida financeira de cada pessoa, de cada família. Mas só que isso, querido, foi perdurando pelo tempo, e Deus foi se cansando, porque as pessoas, nós somos bastante resilientes, a gente se acostuma, a gente se molda em todas as circunstâncias da situação. Aí eu vi, querido, aí Deus viu que realmente aquilo já estava fazendo mal para Deus. Deus já não estava aceitando mais, as narinas de Deus já não aceitavam mais o cheiro da oferta, da essência, do sacrifício que cada uma das pessoas fazia, até muitas das vezes propositalmente. Pecava a semana inteira, ao sábado iam no templo e ofertava uma oferta a Deus para perdão dos seus pecados, e Deus se cansou disso. Aí eu fico agora pensando aqui, querido, que em meio a essa situação toda, eu fico pensando que Deus reuniu ali no céu e diz: a gente precisa mudar essa história. Estou cansado dessa situação que o homem está vivendo e praticando. E eu penso comigo na minha cabeça, eu penso que Deus reuniu no lugar, com toda a cúpula do céu, ali agora com todos os profetas, todos os patriarcas, estavam reunidos com todos os anciãos ali, e diz: o que a gente pode fazer para mudar essa história do homem que nós criamos? O que nós podemos fazer para mudar essa história? Precisamos enviar alguém que tenha realmente um espírito de liderança, que seja uma pessoa que tenha um espírito de liderança, uma pessoa que tenha muita fé, uma pessoa que realmente seja um líder nato. Aí eu posso ver Abraão levantando as mãos e dizendo: posso, Senhor, eu posso ir, porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu tenho um espírito de liderança. Abraão, um homem de fé. E Deus olha para Abraão e diz: Abraão, você não pode, porque você mentiu para Abimeleque. Então você tem uma marca
de mentira. Tudo bem. Aí eu vejo Isaac se levantando, filho de Abraão, profeta também, ali, o homem que deu prosseguimento à obra do seu pai Abraão. Eu posso, Senhor, eu posso ir, porque eu também tenho espírito de liderança, eu também tenho a mesma força, a mesma garra, o mesmo espírito de vencedor. E Deus diz: Isaac, você também não pode, porque assim como seu pai, você também mentiu para Abimeleque, falando que a sua esposa era sua irmã. Querido, aí eu fico pensando naquela reunião que estavam ali para traçar o destino do homem, estava ali para traçar o destino do mundo. Ou o mundo seria destruído, ou o mundo seria morto pelos seus delitos e pecado, ou então alguma coisa tinha que acontecer. E eu vejo alguém ali, sentado do lado, imponente, treinado, acostumado, viveu muitos anos, assentado num trono. Davi se levanta e diz: eu posso, ó Altíssimo, eu posso. E Deus olha para Davi também e diz: não, Davi, você mentiu, você adulterou, você matou muitos, então você não pode. Você traz também esta marca da humanidade sobre a tua vida. Aí eu fico vendo, querido, que já está havendo uma tensão muito grande ali nesta reunião. Olha isso, eu pensando. De repente se levanta alguém, líder mais poderoso que nós encontramos no Antigo Testamento, Moisés, o homem mais manso, o homem mais sereno, o homem que tinha realmente uma autoridade que expressava na sua face, enquanto aqui na terra, com toda a mansidão. Eu posso, Altíssimo, eu posso ser esta pessoa. E Deus olha também para Moisés e diz: Moisés, você também não pode, porque um dia, para defender o seu irmão, você foi lá e matou um egípcio, enterrou ele, escondeu e fugiu para Arã. Aí a tensão parece que foi aumentando, querido, ali, nesse dia de uma reunião importantíssima para a humanidade, para o céu e para a humanidade. Eu fico olhando agora, querido, outros patriarcas, outros profetas se levantando e dizendo que poderia fazer esta grande obra, poderia ser realizado o plano, a realização dos projetos que Deus havia arquitetado para a salvação do homem. Eu fico vendo na valentia, na coragem, na destreza de alguém se levantando ali agora: Sansão, eu posso, Altíssimo. O Senhor conhece muito bem a minha história. E Deus disse: você também não pode, Sansão. Você não pode, porque você foi levado, ludibriado por pessoas, por mulheres, aonde você caiu também em contradição. E no último momento da sua vida você se arrependeu, e você está aqui porque você realmente foi alguém chamado, um nazireu do ventre. E aí, querido, passou por muitos outros homens ali, e chegou um momento agora que Deus olhou para todos e disse: e aí? E o profeta Isaías, ele profetizou uma das palavras profética mais poderosa que nós possamos encontrar na Bíblia, que é o próprio Deus dizendo: quem há de ir
por nós. A quem eu enviarei na terra para morrer? Não por pessoas boazinhas, não por pessoas meigas, tranquila, santa, mas quem poderá ir à terra e morrer por uma multidão, pela humanidade, pelo homem pecador, pelo homem devasso? Quem poderá ir? Naquela hora eu consigo ver Jesus se colocando de pé. Naquele momento eu consigo ver Jesus se colocando de pé. Deus então para e Jesus então abre a boca e diz: Pai, eu irei. E quando Jesus diz: Pai, eu irei, parece que eu estou vendo um silêncio, um respirar de um alívio total sobre aqueles homens, sobre aqueles patriarcas, sobre aqueles anciãos. Porque para vir a esta terra, querido, Deus sabia muito bem que não poderia ser qualquer pessoa, teria que ser alguém, querido, nascido sim de mulher, nascido sim nesta terra, mas que pudesse viver desde criança, adolescente, jovem, adulto, e não ter praticado nenhum tipo de pecado. Quem está entendendo? Amém, queridos? Nenhum tipo de pecado. E naquele momento então Deus decretou, Deus então estabeleceu a ordem, o propósito então da vinda de Jesus a esta terra para salvar o homem, para salvar eu e você que estamos aqui hoje. E nós, querido, fomos privilegiados de um dia poder ter ouvido a palavra de Deus e ter dado atenção para a palavra de Deus e ter recebido gratuitamente aquilo que Deus enviou para este mundo, que foi o seu Filho Jesus. Ele veio, nasceu, foi crescendo em graça. A palavra diz que ele tinha um espírito de sabedoria. Com 12 anos ele já debatia no templo com os mestres, com os doutores da lei. E ele foi crescendo em graça e sabedoria. Com 30 anos de idade, ele foi batizado pelo João Batista. Ele foi batizado e naquele momento, querido, a palavra de Deus diz que quando ele saiu das águas, uma forte voz, a voz do Deus Todo-Poderoso da reunião, diz bem forte, e eles ouviram esta voz: este é o meu filho, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E a palavra do Senhor diz que ele saiu das águas e foi para o deserto, querido. E no deserto ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, em oração. Ao fim das noites, dos dias, de 40 dias, o diabo apareceu para ele, tentando trabalhar o psicológico de Jesus, porque Jesus era Deus, mas era homem. Ele tinha os mesmos sentimentos, ele sentia frio, sentia fome, sentia tristeza, sentia tudo. Ele era homem, mas também ele era Deus. E então o diabo quis aproveitar a oportunidade ali e pegar o lado homem. Presta atenção. O diabo quis aproveitar então aquele momento de fragilidade, de fome, que Jesus tinha passado por 40 dias, e diz: olha, se tu és o Filho de Deus realmente, quis colocar em dúvida, ele quis colocar em dúvida que Jesus era Filho de Deus. Ó, se você realmente é Filho de Deus, mande com que esta pedra transforme-se em pães.
Olha aí, irmãos. Agora então Jesus, como homem, teve fome. Como Deus, ele teve o que ele teve? Discernimento, sabedoria, para dizer para o diabo: diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, querido, tentando Jesus de todas as formas. O diabo então levou Jesus a um pináculo bem alto e diz: se tu és filho de Deus, lança-te para baixo, porque está escrito. Aí o diabo citou o Salmo 91, olha como o diabo conhece a palavra. Aí o diabo citou o Salmo 91, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que os teus pés não tropecem em pedra. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, queridos, Jesus era filho de Deus, Jesus conhecia Deus, Jesus sabe tudo de Deus, mas ele não tentou Deus. Que eu e você possa entender coisas nesta noite através simplesmente desse ponto fundamental, que nós nunca devemos tentar Deus. Não é porque nós somos cristãos, não é porque nós somos de Deus, não é porque nós temos o livro, nosso nome escrito no livro da vida, não é porque nós frequentamos uma igreja, não é porque nós somos membros de uma igreja, não é porque nós tomamos Santa Ceia, não é porque nós aceitamos Jesus como nosso Salvador já, que nós podemos fazer coisas que não nos deve fazer, que nós não devemos fazer. Muitas das vezes tem pessoas que dizem, que acham: não, eu sou crente. Vamos trazer para o nosso momento atual agora. Não, eu sou crente, eu não preciso tomar vacina não, eu tenho fé. Não sei se você já ouviu alguém aí por aí que diz isso. Não, eu sou crente. Isso aí é tentar Deus, entendeu? Porque muitas pessoas que eu já conheci, que dizia que era crente, que tinha toda a fé, caiu em situação deplorável, situação difícil. Então, querido, nós temos que usar nossa sabedoria, temos que usar a nossa inteligência. Aí então, Jesus foi levado a um alto monte, e lá o diabo diz: olha, te darei tudo isso aqui, se você me prostrado diante de mim, me adorar. E Jesus diz: somente a Deus servirás, somente a Deus adorarás. Aí a Bíblia diz que o diabo sumiu, desapareceu. Ali então agora Jesus volta para o convívio, volta e começa a chamar um homem, chama 2, 3, chamou 12 homens. Após Jesus sair do deserto, ele sai chamando as pessoas, dizendo: vem, segue-me. Você também vem, segue-me. E chamou 12 homens. E ali agora estava uma equipe de pessoas que ia proclamar, que ia levar o evangelho a todas aquelas pessoas que precisavam dos seus dias atuais. Mas esse evangelho, querido, é tão maravilhoso, esse evangelho é tão glorioso, né? Que certa vez, quando Jesus orou, ele diz: Pai, abençoa estes, ali em João capítulo 15 ou 16 está dizendo: Pai, abençoa esses que tu me deste, não somente esses que tu me deste agora, que eu estou vendo aqui, mas abençoa também todos quantos ainda virão, que somos eu e você, que somos nós, entendeu? Então Jesus um dia orou por mim e por você. Abençoa todos eles, abençoa aqueles que um dia hão de crer no meu nome, abençoa aqueles que um dia hão de aceitar eu como seu Salvador, único e suficiente Salvador. Querido, aí eu vejo que realmente o amor de Deus, que o evangelho da palavra do Senhor que nos ensina nesta noite, que Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar. Irmãos, esses 35 anos que eu tenho de evangélico, de cristão, batizado nas águas, eu já vi tanta situação, querido. E eu quero dizer para os irmãos que alguns anos atrás, eu também era um pregador, chama-se pregador do cajado. Quem já ouviu falar pregador do cajado? Era aquele pregador que soltava o cajado. Eu pregava soltando o cajado, querido, não queria nem saber.
Porque eu achava, eu fui criado, tive um entendimento que eu tinha que soltar o cajado em cima das ovelhas, dos irmãos, da igreja. Aonde eu ia pregar, eu soltava o cajado. O cajado é a palavra. Muitos davam glória a Deus, muitos pulavam da cadeira, porque tinham o prazer, querido, de ver o pregador dando cajadada, julgando, oprimindo os cristãos. O Espírito Santo de Deus foi abrindo a mente, foi abrindo a minha mente, e eu fui entendendo, porque a própria palavra de Deus diz assim: não é por força e não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Dá um glória a Deus aí, irmão, dá um glória a Deus, dá. Não, dá um glória a Deus bem alto. Porque às vezes, se você não der um glória a Deus no culto, você vai afastando-se, você vai fugindo, você vai desaparecendo do culto, entendeu? Quando você dá um glória a Deus, você está ligado, você está ali se alimentando, está comendo, querido. E nós viemos na casa de Deus para adorar, viemos para glorificar e viemos para nos alimentar. Hoje é um culto, aí amanhã começa a semana trabalhando, então nós precisamos sair daqui alimentado, abençoado, para que o Senhor realmente seja glorificado em todos os aspectos da nossa vida, tá? Então, querido, o que Deus está dizendo é totalmente ao contrário do que nós ouvimos muito. Eu já ouvi muito pessoas, e não podemos deixar de dizer também que isso não existe mais. Existe sim. Tem pregadores, tem pessoas que gostam de julgar, de condenar as pessoas. E isso não é de Deus, porque a própria palavra de Deus está dizendo que Deus enviou Jesus a este mundo não para julgar, não para condenar, mas para salvar. Então, querido, nunca levante o dedo para ninguém, nunca estende a mão para julgar ninguém, nunca condene ninguém. Sabe por quê? Porque assim como você mede um julgamento para uma pessoa, a palavra de Deus está dizendo que com a mesma medida em que vós medirdes, será medido. E a palavra do Senhor Jesus dizendo: olha, não julgueis para que não sejais julgado. Eu não vim julgar. Jesus está dizendo: eu não vim julgar, eu vim salvar. Julgamento pertence somente a Deus. Um dia Deus irá julgar este mundo. Um dia também nós iremos comparecer, não no julgamento do trono branco, nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, diz Paulo ali em Coríntios, para receber segundo cada um de nós fizemos. Então por isso que nós somos cristãos, nós somos de Deus, nós precisamos fazer as coisas boas de Deus, para que quando nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, nós possamos ser julgados ali como pessoas cristãs, como pessoas amorosas, como pessoas que tenham realmente um sentimento de misericórdia e não de condenação. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos, ninguém, nenhum de nós, não existe nem A nem B, não existe nenhum cristão que tenha a mínima da condição de julgar o seu irmão. Não existe, não existe. Isso, quando alguém tem essas atitudes, é semelhante aos escribas, aos fariseus da época de Jesus, que trouxeram-lhe uma mulher que foi apanhada em ato de adultério, e trouxeram ela arrastada pelo cabelo, puxando no meio daquelas ruas, no meio daquela poeira, e lançaram-se aos pés de Jesus e diz: mestre, a lei de Moisés, a lei nos manda que esta mulher, como foi pega em adultério, ela seja apedrejada. E tu, o que dizes?
Aí, ó, eles estavam querendo que Jesus julgasse aquela mulher. Eles estavam querendo que Jesus condenasse aquela mulher. E Jesus não veio para julgar. Jesus não veio para condenar. Jesus veio para salvar. Glória a Deus, né, irmão? Glória a Jesus, né? Tem alguém comigo aqui? Dá um glória a Deus? Jesus não veio para julgar. Jesus veio para salvar. Então a palavra do Senhor diz que Jesus então se abaixa e começa a escrever no chão, se levanta de novo e diz: olha, vamos fazer o seguinte. Jesus só faltou explicar, desenhar para eles, mas Jesus foi bem categórico e claro. Jesus poderia muito bem começar a pregar para eles, explicar para eles, mostrar qual o motivo que dele ser filho de Deus, dele ter vindo a este mundo. Mas Jesus só falou assim para eles: olha, quem entre vocês não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E quando Jesus se agachou novamente, e ele se levantou, não tinha ninguém mais em volta daquela mulher. Todos já tinham se retirado, porque todos tinham erro, todos tinham falha, todos tinham pecado, todos eram fracos. E não é diferente de cada um de nós, querido. Todos nós temos as nossas fraquezas. Às vezes quando nós julgamos alguém, às vezes quando nós queremos condenar alguém, às vezes quando nós queremos censurar alguém, às vezes a gente não faz aquilo que aquela pessoa realmente está fazendo, mas nós fazemos outras coisas. E por isso não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém. Não existe homem, não existe bispo, apóstolo, não existe ninguém que pode julgar ou condenar alguém, querido. Porque a nossa missão, a minha missão, a missão de todos os homens de Deus tinha que ser e é pregar o amor de Deus, pregar o sacrifício da cruz, pregar o sangue do Cordeiro, pregar o arrependimento para as pessoas. E é isso que eu digo para você nesta noite. Jesus nos amou, Deus nos amou, e Ele veio a este mundo. Somente Ele, a palavra do Senhor diz que ninguém estava com Ele. Ele não veio rodeado de milhares de pessoas. Não, tanto que quando Ele foi crucificado, tanto que quando Ele foi preso ali no jardim do Getsemane, os apóstolos que estavam com Ele ali, Pedro, Tiago e João, fugiram, desapareceram. E Ele foi sozinho, como diz a palavra, Ele foi sozinho à cruz. Ele foi sozinho ao Monte da Caveira. Ele foi sozinho ao Monte Gólgota. E sozinho naquela cruz, Ele morreu por mim e por você. Por isso hoje eu e você devemos entender que o amor de Jesus, o amor de Deus, nos constrange pelas nossas fraquezas, muitas das vezes a nossa mesquinhez, muitas das vezes o nosso sentimento, muitas das vezes a falta de amor que nós temos. E olhamos para Jesus, que não tinha nenhum pecado. É por isso que foi enviado do céu, porque Ele não tinha nenhum pecado, Ele não tinha nenhuma fraqueza. Ele era homem, mas viveu 33 anos nessa terra, sem pecar, sem errar, sem fazer nada de grave diante do seu Pai. E hoje, querido, nós estamos aqui. Hoje nós estamos reunidos aqui. Temos essa salvação que veio de graça. Ela é de graça para nós, mas ela custou um alto preço. E esse alto preço, Paulo diz ali em Coríntios, não é preço de ouro, não é preço de prata, de dólares, não é preço de riquezas deste mundo, mas esse preço custou-se o sangue de Jesus Cristo naquela cruz, por mim, por você. Por isso, querido, lembre sempre, abra sempre o teu entendimento, e lembre sempre o que Jesus passou por você. Jesus simplesmente não passou, não fez todo o processo até chegar à cruz, querido, simplesmente olhando para o mundo. Jesus passou todos os processos até chegar à cruz, até descer da cruz, até ir para o sepulcro. Depois do terceiro dia, Ele ressuscitou. Sabe por quem Ele fez isso? Ele não fez simplesmente para o mundo, Ele fez simplesmente por mim. Ele fez simplesmente por você, porque você, eu, somos únicos. Não existe ninguém igual a eu, não existe ninguém igual a você.
Então Ele morreu por você. E quem poderia dar a vida por alguém? Pecador, mau, cheio de falhas, imperfeições. Mas Jesus deu a sua vida por nós. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Hoje temos livre acesso. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Naquela sexta-feira, 3 horas da tarde, a palavra do Senhor diz que Jesus ali, na maior agonia, com todas aquelas dores que ele estava sofrendo, e uma vez um próprio cientista que ele escreveu uma matéria falando de Jesus, diz que um ser humano sofrer o que Jesus sofreu, ele não suportaria tudo que Jesus passou. Um ser humano que ele normal, que não tem amor, uma pessoa normal, ele não suportaria mais do que 10 minutos vivo. E Jesus diz: a morte não me venceu. Eu não fui destruído pela morte. Isso aí foi Jesus falando. Eu entreguei-me a ela. Então, cadê o teu poder, ó morte? Cadê os teus agrilhões? Não, Jesus, ele se entregou, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao trono da graça. E pela graça, hoje somos salvos. Isso não vem de nós, isto é dom de Deus, não vem de ninguém, para que ninguém se glorie. Eu sou cristão, eu vou entrar no céu, porque eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas, eu não falo mal de ninguém, eu ajudo quem precisar, eu estou na igreja toda semana. Não, ninguém vai entrar no céu por isso, ninguém. Nós vamos entrar no céu, porque Deus amou e entregou o seu Filho Jesus, e o sangue do Cordeiro nos lava e nos purifica de todo pecado. E hoje estamos aqui, querido, porque somos cidadãos dos céus. Fomos lavados e remidos de todos os nossos pecados, e hoje nós somos livres. Para quê? Para servir a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, para ajudar os irmãos, para abençoar os nossos irmãos, para amar os nossos irmãos, e para orar por aqueles que ainda não conhecem esta salvação tão gloriosa, tão maravilhosa. Se alguém não quer vir para Jesus da tua família, se alguém não quer vir para Jesus dos teus convívios, dos teus parentes, não julgue, ore, clame a Deus, dá testemunho, porque às vezes, querido, a palavra do Senhor diz ali em Pedro, que um testemunho vale mais do que 1000 palavras, tá? E que nós possamos então ganhar pelos nossos testemunhos, pela nossa maneira de ser, pela nossa educação, pelo nosso amor para com as pessoas, tá? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua vida espiritual, Deus abençoe a tua vida sentimental, Deus abençoe a tua vida física, Deus abençoe você e a sua família, que vocês possam ter uma semana de progresso, uma semana de bênção, uma semana que realmente venha ficar na história, querido. Que as coisas venham acontecer, que as portas venham se abrir para você, que as portas venham se abrir nesta semana, que a palavra do Senhor possa estar realmente embutida, cravada na tua mente e no teu coração, e que você possa entender que você é salvo pela graça, e a misericórdia de Deus nos cobre e nos faz ser livre, amém? Cadê o rapaz? O Netão, vem cá, vamos fazer um louvor, vamos ficar de pé, queridos. Eu quero que você agora, em gratidão à tua salvação, eu quero que você cante. Eu quero que você cante esse louvor. É um louvor, eu estava tentando lembrar ele, eu sei mais ou menos, mas o Netão vai ajudar eu a cantar aqui. Assim então você. Eu quero ver você cantar, amém, irmãos? E depois nós estaremos já encerrando o culto nesta noite. Bita, Deus abençoe. Olha lá, meu amigo Bita lá. Levanta a mão bem alto para todo mundo conhecer você, Bita. Olha lá. Que Deus abençoe cada irmão que está aqui nessa noite também. Se tem algum visitante também, Deus abençoe você. Amém? Eu quero ver você cantar, querido. Vamos lá. Sinta o Espírito de Deus
abre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Tem fogo no altar, receba a unção do Deus de amor que está neste lugar. Tenha liberdade para adorar, pois Deus aqui está. Sinta o Espírito de Deus. Cante. Sinta agora a paz que Ele dá. Tem fogo no altar, receba a unção do Deus de amor que está neste lugar. Tenha liberdade para adorar, Pois Deus aqui está. pois Deus aqui está. Glória a Jesus. Aleluia. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia. Sinta agora o toque de poder, não duvide a vitória Pra você, pra você. Hoje Ele vai te abençoar. oh aleluia, Jesus. Vai lá. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia. Vem lá. Sinta agora o toque de poder, não duvide a vitória é pra você. Pra você, hoje Ele vai te abençoar. Pelos olhos da fé, vamos lá, aleluia. Glória a Deus. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia. Sinta agora o toque de poder, não duvide a vitória é pra você. Pra você. Hoje Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Hoje Ele vai te abençoar. Ele vai abençoar.